Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar o passo a passo de como você pode criar um projeto aqui no Supabase Cloud. Então aqui eu já estou com a minha conta aberta. A primeira coisa, eu já tenho um projeto aqui adicionado, mas a gente vai criar um projeto do zero. Primeiro a gente vai clicar aqui em New Project. Aqui nessa parte de configurações, é importante você adicionar as configurações mais relevantes para o seu projeto. Então aqui eu já tenho uma organização e ela está aqui no Free, no plano grátis. Aqui em nome do projeto, então você vai dar um nome aqui para o seu banco. Então eu vou colocar aqui Database Test. Aqui nessa parte de baixo, ele pede para você adicionar uma senha segura. Essa senha vai ser a senha do Postgres. Então se você quiser conectar esse seu banco de dados em alguma aplicação via Postgres, então é bom você guardar essa senha e ser uma senha segura. Você pode clicar aqui, ó, ele vai gerar uma senha para você, pode copiar aqui se é uma senha forte, senão você gera uma senha forte para você poder adicionar aqui. Aqui na parte de regiões também é muito importante que você veja a latência aí do seu projeto. Então se você vai rodar aqui para o Brasil, então é bom você selecionar aqui o mais próximo, né? Então eles têm aqui instâncias em São Paulo, Brasil. Então, geralmente eu seleciono aqui porque geralmente vai rodar as minhas aplicações aqui. Você tem que ver onde está rodando também a sua VPS. Então, no caso, se você for rodar aqui com um projeto de NHN, ou algum site, ou algum outro projeto, e a sua máquina estiver rodando lá nos Estados Unidos, vale a pena você deixar aqui a região também para os Estados Unidos, tá? Porque aí a consulta do banco vai ser mais rápida. Agora, se sua VPS está rodando aqui no Brasil, então você deixa como Brasil mesmo. Aqui o restante não precisa configurar e é só clicar aqui em Create New Project. Aqui ele já criou o meu banco de dados, então ele provisiona uma máquina para você, instala ali o Postgres, faz todas as configurações devidas. Aqui eu vou salvar aqui a minha senha do Postgres. Como é um projeto de teste, então depois eu vou deletar esse projeto, mas aqui já está a senha aqui do meu banco de dados. Assim que você vem, ó, ele já te dá aqui o nome aqui do seu projeto, aqui ele te dá a instância de máquina que eles estão provisionando para você, que é a Nano, que é a instância mais baixa ali da AWS, que o Supabase, eles utilizam ali as instâncias ali, EC2 da AWS. Aqui um outro parâmetro importante é a parte de tables, functions e réplicas, tá? Você provavelmente no plano gratuito, você não tem aqui muitas réplicas, tá? Você também tem as branches aqui que você pode trabalhar, mas se eu não me engano é só no plano pago. Isso daqui ajuda bastante no ambiente de produção real, vai fazer muita diferença quando você tiver que mexer no banco. Mas ele mostra aqui as suas tabelas, mostra as suas funções, então você pode criar add functions que vão ser basicamente códigos em JavaScript que roda em Deno, e esses códigos eles vão rodar sempre na borda ali do Supabase. Então isso significa o quê? Que ele vai sempre rodar o mais próximo do seu usuário. Então esse código de back-end vai te ajudar bastante ali na questão de latência. Aqui ele mostra que o meu projeto está ativo e um pouquinho mais aqui para baixo ele tem a parte de API. Então essa é a URL que ele gera para você. Então ele gera aqui ó, com um subdomínio e ele gera também essa chave de API que você pode utilizar para se conectar no NHN ou qualquer outro local. Então você pode se conectar via API do Supabase. Então ele até mostra aqui um exemplo aqui em JavaScript, que é um exemplo de conexão. Então ele faz o import aqui da biblioteca do próprio Supabase, ele pega aqui a URL, ele pega aqui também a chave, que é essa chave aqui de API, e ele faz aqui um create cliente, né? Então você pode copiar isso daqui e salvar, ou você pode vir aqui em Connect e você vai fazer a conexão do seu Supabase via Postgres. Então aqui ele dá até mesmo uma string para você. Então você vê aqui ó, que a gente tem aqui várias opções, mas tem essa daqui de IPv4, onde ele te dá já a string de conexão. Então essa string de conexão é o que você usaria para fazer uma conexão com uma aplicação diretamente no Postgres. Então você vê aqui que ele passa daqui o protocolo do Postgres, ele passa aqui também o seu usuário, aí você tem aqui a sua senha, depois você tem o seu host, que é o AWS, ele mostra aqui a região também, mostra a porta aqui do Postgres e também o banco de dados, que é o nome Postgres mesmo. Então, se você quiser se conectar aqui com o Supabase via Postgres, você pode se conectar por aqui, até recomendo se você for criar uma aplicação, se conectar com o Postgres, ou você pode vir aqui e utilizar a API. Então, você pode se conectar via API também, que também vai te ajudar bastante dependendo do seu projeto.
Aqui do lado esquerdo, então a gente tem o menu, então a gente tem aqui as várias opções. Aqui para mexer aqui na parte de banco, né? Então a gente tem aqui as tabelas. Então a gente não tem nenhuma tabela criada, a gente pode clicar aqui em Create Table e ele vai aqui, a gente vai dar um nome, pode dar uma descrição. Aqui na parte de baixo são as políticas, RLS, então você pode dar permissões para quem pode atualizar, quem pode visualizar, quem pode deletar, se é um anônimo, se é alguém autenticado. Fora isso, aqui na parte de baixo, você vai aqui criar suas colunas. Então ele já traz aqui uma coluna de ID e ele traz aqui uma outra coluna aqui do Create At que ele preenche automaticamente com a função Now, que ele vai girar automaticamente ali a data e hora para você. Ainda aqui na parte de tabela, a gente tem os esquemas. E os esquemas, eles ficam aqui na parte de cima. E esses esquemas, você tem aqui várias opções. E ele já traz aqui para você esse esquema que é o Alt. Então, se você for criar uma aplicação que tem login, cadastro, precisa autenticar o usuário, é por aqui que você vai fazer. Ele tem esse esquema Public, que é o esquema onde você vai salvar suas tabelas públicas, né, que serão consultadas. Aqui você tem também a parte de real time, geralmente vai ser muito difícil você trabalhar com isso, mas tem aplicações que trabalham com requisições em tempo real. Aqui ainda no menu, em SQL Editor, você pode criar aqui scripts SQL, onde você consegue criar tabela, editar valores ou fazer filtros, né? Você pode utilizar muito essa tabela de SQL Editor para você poder fazer análises do banco de dados. Então você consegue vir diretamente e inserir aqui um código SQL para você fazer isso. Aqui já é um pouco mais avançado, mas ajuda bastante. Você tem essa opção aqui, ó, de agente de IA. Você pode solicitar para que ele crie aqui alguns esquemas para você colocar aqui alguns scripts de SQL. Aqui na parte de baixo ele tem essa divisão, então ele tem aqui a parte de database, então são todas as configurações aqui do seu banco de dados. Você pode gerenciar aqui as extensões que estão instaladas, as funções. Aqui a gente tem a parte de políticas, né? Então aqui os rules, policies. Então você pode criar as políticas do seu banco, parte de backup, migration, webhook também. Então sempre quando tiver alguma movimentação você pode adicionar. A gente vai falar disso aqui um pouquinho mais para frente, que está aqui na parte de integrações. Mas aqui basicamente ele divide aqui, ó, em 5 tópicos muito importantes para o Supabase. Então você tem aqui a parte de banco de dados, onde vai armazenar suas informações. Você tem a parte de autenticação, onde você vai gerenciar usuários autenticados. Lembra que a gente falou lá daquele esquema de Alt? Então a gente tem aqui o Alt Users, então ele já tem esse esquema de tabela já criado, onde ele vai ter aqui o UID, Display Name, e-mail, fone e outras informações. Ele também tem aqui a parte aqui, ó, de gerenciamento de sessões, e-mails, então aqui a gente tem nessa parte de baixo aqui o e-mail de confirmação com um link, ele pode disparar um e-mail com o seu domínio, basta você configurar aqui o servidor de SMTP, e ele tem outras configurações aqui também muito mais avançadas. Então você vê que o Supabase ele é um back-end completo, né? Não só um banco de dados. Ele tem um banco de dados, mas ele tem autenticação, ele tem o storage, aqui então você vai gerenciar os seus buckets, então aqui eu não tenho nenhum bucket, então ele vai gerenciar, você pode salvar mídias, como imagens, vídeos, áudios e muito mais. Aqui você tem os Add Functions, que é muito bom essa parte de Add Functions, eu vou gravar depois um vídeo falando sobre ele, como você lançar a sua primeira função aqui na borda. Você vai usar bastante se você for desenvolver uma aplicação de front-end que necessita de um back-end e que precisa rodar códigos, principalmente de autenticação, conectar com um sistema de pagamento, Stripe ou outro sistema de pagamento. Você vai usar bastante aqui o Add Functions, é muito bom. A parte de real-time, eu não, particularmente, nunca cheguei a mexer aqui de fato, já estudei a documentação, mas é para poucas coisas você vai utilizar essa parte de real-time, mais chat, enfim, coisas mais específicas. Aqui ele tem algumas outras informações como report, logs, API e documentação, que é importante, mas aqui a parte de integração, que eu acho bem importante aqui você entender sobre essa parte de integrações aqui de extensões. Então aqui ele já até dá um destaque aqui, ó, bem legal para você, ó, com algumas funções como Chrome e também aqui as queues, né, que são as filas. Então essas duas extensões aqui elas são bem utilizadas.
Então você pode criar um sistema de cron para ficar enviando dados para alguma API, consultando uma API de hora em hora, minuto em minuto, e você pode também utilizar aqui as filas também. Então você vai ter uma fila que é um serviço cloud de alta disponibilidade. Então imagina que a sua VPS ela está recebendo milhões de requisições. Você pode mandar para a fila do Supabase, ele vai processar essas milhões de requisições sem nem pestanejar um pouquinho, e depois ele vai enviando para você aqui através do cron de tempos em tempos para sua VPS, para o seu NHN, tá? Isso aqui é muito legal. Fora isso, ele tem muitas outras aqui, ó, vale a pena você dar uma olhadinha, mas basicamente essas são as duas principais aqui que eu acho interessante. Aqui é a parte de Project Settings, então aqui a gente tem a parte de configurações do projeto, onde a gente tem o nosso nome, aqui o nosso ID, que é inclusive o nosso subdomínio, e aqui é a parte de Custom Domains, essa parte de domínios customizados só para o plano pago, mas você pode colocar um Kong, né, que é um proxy reverso, e ele funciona muito bem para você também utilizar aqui de URL também custom URL, tá? Então você consegue fazer isso porque inclusive o próprio Supabase também utiliza o Kong aqui para as URLs dele. E aqui na parte de baixo, onde a gente finaliza o nosso projeto, se a gente não quiser mais, deleta aqui o nosso projeto aqui para sempre. Se você não tiver uma cópia do banco de dados ou de outras informações aqui, você acaba deletando ele para sempre, tá? Então, esse foi o review aqui da plataforma, como subir o seu primeiro projeto no Supabase e dá também algumas dicas para você aqui, muito importante, do painel. E no próximo vídeo eu vou gravar aqui sobre a parte aqui do Add Functions aqui, que é muito importante se você quiser trabalhar aqui com o Supabase, tá bom? Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.